Questão discursiva 04, ENAD 2021. Então, essa questão aqui tem dois trechos, um do Marco Civil da Internet, outro da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, a primeira seção diz o seguinte, artigo 9, o responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação. Então, o que quer dizer isso aqui? A questão da neutralidade. Não se pode, como provedor, por exemplo, quem está provendo o serviço, e onde se tem diversidade de aplicações, beneficiar algum serviço em detrimento a outro. Isso aqui tem discussões relacionadas a questões de priorização de tráfego ou limitações, bloqueios de serviços, degradação de serviço. Muito bem. Texto 2. Então, da seção 1, da segurança e sigilo de dados. O artigo 46 trata o seguinte: os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas para proteger os dados pessoais de acesso não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Então, basicamente, quer dizer o que aqui? Que os agentes de tratamento, ou seja, quem armazena os dados pessoais ou os dados sigilosos, privacidade de dados, deve tomar certas precauções e serão penalizados caso não o façam. Então, muito bem. Com base no Marco Civil da Internet e na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, faça o que se pede nos itens a seguir. Então, o A diz o seguinte: explique o que seria tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados na rede. Então, o que se trata aqui? Peguei um trecho interessante. A fonte é do direitonet.com.br. Diz assim, vários meios de comunicação têm limitado o acesso a seu conteúdo em busca do aumento de renda, visto que a multiplicidade de fontes acessíveis aos cidadãos da internet fizeram derruir o poder econômico e até social de tais negócios. Nada impediria as operadoras de prestarem acordos com determinados sites ou empresas, forçando economicamente o usuário a usufruir de serviço ou adquirir produtos de rol pré-determinado pelo operador. Então, o que é isso aqui? Exemplo, determinada operadora faz um acordo com uma operadora de streaming de vídeo e, vejam, isso aí não é por exemplo, um CDN que tu vai colocar dentro da operadora. Isso já é feito hoje em dia, E se vende como de forma agregada. Por exemplo, sem atraso ao acesso ao Netflix num provedor. Mas o que acontece eu não estou limitando, reduzindo, degradando o acesso, por exemplo, ao Amazon Prime. Mas eu estou dando uma facilidade para o meu usuário porque eu tenho o CDN do Netflix. Isso não é bem a questão de neutralidade, Porque não está se degradando outro serviço. Isso é um acordo comercial. Claro que isso aí pode, Tem questões técnicas que podem ser discutidas em relação a isso. Que não pode degradar um serviço em prol do outro. Mas eu posso melhorar um serviço em relação ao outro. E não causar nenhuma limitação para o usuário. Então, exemplo. Pode-se, sem a neutralidade, criar vias rápidas ou lentas para algum serviço. Então, hoje o que se faz? Se criam vias rápidas. Por que os outros serviços não fazem a mesma coisa? Eles podem fazer, não está limitando isso. Não está se limitando a usar um CDN Netflix de um Amazon Prime ou de um Facebook em relação a Google. Não é isso. Ambos podem colocar.
Tu vai ferir a neutralidade quando tu permite um, não permite o outro. Certo? Aí tem um outro exemplo aqui. A Folha de São Paulo deu um exemplo sobre o mesmo pacote com e sem a neutralidade. Sendo que um valor pacote com a neutralidade custaria R$ 69,00 e um sem custaria 80. Isso são questões de mercado, mas essa questão de neutralidade é para evitar que provedores possam fazer uma venda casada, dando benefícios em relação a um serviço e degradando o outro. Pode dar benefício em relação ao serviço? Pode, desde que não faça degradação do outro. Esse é o básico, né, dessa primeira questão aqui. Então essa é a questão A. A questão B diz assim, ó, define o conceito de confidencialidade em que os agentes de tratamento, ou seja, quem armazena os dados privados, né, deve considerar na medida de segurança para propor e implementar políticas de segurança na rede de computadores. Então assim, ó, o que é confidencialidade? Basicamente é o acesso aos dados somente para quem tem esse direito. Basicamente é isso. Então, quando se há um vazamento, por exemplo, de dados, tu fere a confidencialidade desses dados porque não eram para ser públicos. O que deve ser feito por esses agentes de tratamento? Que medidas eles devem fazer? Bom, a primeira delas seria tu teres controles de acesso definidos e claros, criptografia, por exemplo, questões de acesso biométrico. Esses são os tópicos que poderiam aparecer como resposta. Na C, diz assim, define o conceito de integridade que os agentes de tratamento devem adotar para proteger os dados pessoais em situações acidentais ou ilícitas de alteração. Então aqui entra a questão, por exemplo, do acesso restrito, do uso de criptografia, mas principalmente a garantia de integridade se dá por meio de backup, por uso de autenticação, por exemplo, usando recursos biométricos para não permitir a alteração. Mas como é que tu garante os teus dados? Caso clássico, né, de ransomware. Esse é o caso clássico, poderia ser comentado isso. O que acontece no caso de ransomware? Teus dados estão íntegros? Não estão mais, não estão nem disponíveis. Como tu faz para tu resolver isso? Tu vai ter que recuperar backup. Então tu tem que ter um backup íntegro, um backup feito de forma correta. Então dentro da política de segurança tem que ter uma política de backup. Então acredito que esses tópicos aí resolveriam essa questão aqui, que tratou de Marco Civil e Lei Geral de Proteção de Dados.